Essa aula está sendo gravada para a turma de Introdução a Ferramentas de Pintura Digital do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. E se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dela não fazer muito sentido para você. Essa aula faz parte de um programa de ensino e os alunos estão assistindo essas aulas na sequência lógica. Se você vê essas aulas no YouTube numa playlist, talvez faça mais sentido, né? Eu estou deixando a playlist mais ou menos montada, né, de acordo com a minha ordem de gravação, tá? Então, a gente já viu, vamos lá, estilos artísticos, que é basicamente eu falando, vai no museu, vê as coisas, visita o site do museu. As etapas de produção de ilustração, que é rabisca, melhora o rabisco, finaliza, coloriza, renderiza, entrega, ganha dinheiro, fica rico. Se Deus quiser. A gente viu a interface da nossa ferramenta de desenho vetorial, que é o Inkscape. Então a gente deu uma olhada nessas ferramentas aqui. A gente vai ficar o semestre inteiro olhando elas. Então, aprofundar elas é um processo, né? Mas a gente está numa matéria de introdução, então eu posso ser raso em tudo. É como eu lavo minhas mãos. Né? Tá aqui, ó, introdução. Tudo é introdução, né? Tudo é introdução. Mas a gente viu a interface do Inkscape e as ferramentas de desenho vetorial básico. Aí, na minha aula anterior e na semana passada, a gente viu algumas soluções geométricas para desenho. A geometria plana, que é uma forma de desenhar muito simples, né, usando só as formas geométricas mais básicas, né, ou a ausência de volume. E a geometria sólida, que é onde entram as perspectivas. A gente vai continuar explorando o desenho mais plano, a gente continua nessa sequência. Né? Os alunos que estão matriculados, eles fizeram uma atividade de desenhar os móveis da casa, né, com a geometria plana. A gente vai seguir nesse espaço porque a gente está caminhando para o desenho de ícone. Né? Como a gente está fazendo jogos, o desenho de ícone é muito importante para a gente, que é um jeito de comunicar rápido e de forma universal certos conceitos. Como a gente está aqui na interface de um computador, a gente está rodeado de ícone. Olha que maluquice. Tem ícone aqui de volume, tem ícone de bateria, tem ícone de Wi-Fi, tem ícone de não perturbe, né? Tem ícone de software específico, né? Esse aqui é o Telegram, o ícone do OBS. Eu tenho meus atalhos de Ctrl Z na minha tela, porque minha tela é de touch, então eu deixei atalhos aqui. Eu tenho o ícone do Inkscape, né? Eu tenho o ícone do Firefox. Né? Mesmo aqui, ó, a gente vê o ícone do YouTube, o ícone da Pluto TV, o ícone de web genérico, quando não tem um ícone produzido a parte. O meu relógio não é um ícone, não, isso é um relógio mesmo, que está contando as horas de verdade. Isso não é só um ícone, não. Verdade. Mas ele tem uma solução iconográfica. Tá? Então a gente vai falar um pouco sobre o desenho de ícones. Né? O desenho de ícone é uma simplificação, né, para tornar a leitura mais fácil. E aí eu trouxe algumas imagens para falar disso. Né? Então eu vou começar mostrando alguns símbolos que são muito comuns, mas numa versão mais primordial deles. Vou começar com os elementos do zodíaco. Né? Então esses são signos. Esses signos, eles não estão em forma iconográfica propriamente dita. Obviamente que eles não são realistas, então eles já são uma estilização do conceito. Né? Então quando a gente pega o Aquarius aqui, né, não é um aquário com peixe dentro, não é uma pessoa de verdade, é alguém despejando água na tigela, né? E é um desenho com bastante informação, né? A gente tem um personagem com cabelo comprido, você tem a capinha caindo sobre o ombro, você tem a jarrinha que ele está usando, a água. Assim, tem alguns detalhes que são até difíceis de ler, né? Deixa eu colocar aqui em 100%, né, para a gente ver. Tem alguns detalhes que são até difíceis de ler, precisamente pela dificuldade de manter tanta informação num desenho que provavelmente foi pequeno, né? Um desenho que é feito num tamanho pequeno. E esse já é um dos motivos para a gente pensar em uso de ícone. Né? Se você vai lidar com uma informação que tem que ser reproduzida em tamanhos muito diversos, talvez você não possa colocar o mesmo número de detalhes sempre, talvez você tenha que fazer uma redução de detalhes. Então, várias das questões de ícones, elas vão cair no espaço de eu não tenho limite, eu não tenho os limites necessários para desenhar tudo que eu quero. Né? E no caso, por exemplo, se eu estou fazendo uma ilustração em um livro, e esse vai preencher uma página inteira, e, de novo, esse livro vai ser impresso com 4 cores e vai ter uma qualidade alta, eu posso colocar muito detalhe. Mas se eu vou fazer uma coisa, por exemplo, que vai ocupar um pequeno espaço, né, ou que vai ter um limite de
número de cores que eu posso usar para poder representar, a gente vai começando a chegar nesse espaço. A gente vai ver que nessa imagem aqui eu já tenho símbolos que representam a simplificação desses signos. Então, ao mesmo tempo que eu tenho aqui o que é o peixes, né? Eu tenho já um símbolo aqui que vai representar o peixes. Eu tenho aqui Ares, né? Que eu acho que é um bode, né? Ou algo parecido com um bode. Mas eu tenho aqui, ó, o símbolo que é a simplificação dele. Ou seja, se eu não puder representar toda a coisa, né? Se eu não puder representar tudo aquilo, como que eu simplifico? Se eu tiver que colocar isso no espaço contínuo. E é daqui que vai vir os nossos ícones, é desses conceitos simbológicos. Então, a gente pode entender sempre o ícone como um símbolo da coisa e não a coisa. Né? Tá certo que o desenho também é um símbolo da coisa e não é a coisa. Né? Tem um quadro, se eu não me engano, é do Magritte. Deixa eu ver se é do Magritte mesmo. Magritte. Pipe. Paint. Isso aí, esse aqui mesmo. Né? Que é... Como é que é? A traição das palavras ou a traição das imagens? A traição das imagens. A traição das imagens é um quadro que tem o desenho do cachimbo e está escrito, isso não é um cachimbo. E não é um cachimbo, é um desenho, é uma pintura de um cachimbo. Nesse caso aqui, vocês estão na sala de aula, é a projeção de uma foto, de uma pintura de um cachimbo, mas não é um cachimbo. Então, o que vocês estão vendo, na verdade, é a luz refletida do projetor na tela. Vocês não estão vendo um cachimbo de verdade. Mas, para todos os efeitos, você olha e fala, cachimbo. Né? E o conceito de ícone é basicamente esse, é o quanto eu consigo simplificar e manter a comunicação. Né? Até onde eu consigo simplificar e manter coerência na comunicação. Né? Então, até onde eu posso reduzir. Né? Então, essa seria nosso primeiro pensamento. Né? Então, aqui, ó, deixa eu pegar um outro exemplo de coisas antigas que não foram simplificadas ainda. Né? Então, essas são as cartas de baralho mais antigas que a gente tem registro. Né? Elas estão no museu, no MET, aquele museu que eu indiquei o site para vocês. Tá? E a primeira coisa que a gente vai perceber aqui, que eu acho que é bem notável, é o nível de detalhe dos naipes. Né? Os naipes nem são os naipes que a gente conhece. Eu nem sei o que é isso, para ser bem honesto. Isso é muito primordial para mim. Né? Então, eu nem sei o que são essas coisas, mas a gente conseguiria jogar com isso. Ou seja, mesmo sendo uma imagem muito elaborada, né, a gente conseguiria lidar com isso aqui. Tá certo que, se essas cartas foram feitas, né, em tempos ancestrais, vamos supor, eu não li especificamente toda a ficha desse exemplo, mas antes de ter impressão, né, antes de ter qualquer tipo de impressora, a gente tinha que fazer as cartas na mão. Né? A gente teria que desenhar todas elas, recortar todas elas. Né? E isso quer dizer que eu posso ir lá e rabiscar o que eu quiser. Não tem nenhum limite entre minha mão e o papel. É só desenhar. Né? Mas a partir do momento que você vai imprimir, já começa a ter alguns problemas, porque a primeira questão da impressão é quantas cores eu consigo imprimir. Né? Então a gente vai ter alguns tipos de impressão. Né? A gente tem impressão em pedra, a impressão em placas de metal, a impressão em madeira, né? A impressão em a serigrafia, que é um tipo de impressão, tem vários tipos de impressão. Uma impressão em madeira, por exemplo, que é uma coisa assim, bem antiga, você consegue, por exemplo, cada placa de madeira que você faz representa uma cor. Você pode cavar quantas placas de madeira e ter quantas cores você quiser, mas imagina o trabalho de você fazer
sei lá, 20 cores. Quer dizer que para imprimir uma carta, eu tenho que passar 20 chapas de impressão nela. E sabendo que a gente pode misturar a cor para ter outras cores, o mais provável é que fez o quê? 4 cores no máximo, ou seja, 4 chapas de impressão no máximo. E como imprimir em chapas de madeira, você corre o risco de borrar a tinta que já está lá ou não sobrepor legal, mas comum é que cada cor ficasse num lugar isolado, ou seja, menos placas de madeira. Então quer dizer que vou ter que simplificar o desenho à medida que a tecnologia de impressão em massa aparece. Né? Então essa é uma coisa que vai acontecer. Esse formato também de papelzinho arredondadinho não é fácil de ficar produzindo em massa. Não é um negócio barato e o volume de desperdício de material que você tem, se você pensar que a folha original era quadrada, quanto desperdício de papel não vai ter? Quantas cartas você não poderia fazer com o papel que você está jogando fora? Né? Então, todas essas coisas vão gerando pensamentos econômicos e que vão gerar representações mais simples e mais objetivas. Tá? E, obviamente, comunicações mais universais, porque o que é isso? Né? O que são essas coisas? Né? Tipo, eu não faço ideia o que são essas coisas. Então, eu aqui, Minas Gerais, 2026, olhando esses nozinhos aqui, eu não faço a menor ideia o que é isso. Então, como é que eu vou falar que é o 8 de, sei lá, chifre? 8 de nozinho, sabe? Como é que eu vou falar que é o nome da carta, né? Porque é nozinho e nozinho. Então, isso aqui vai ser o quê? Isso aqui é uma argola, nem é um botão. Então, chaveirinho, né? O 6 de chaveiro. Não é uma comunicação tão universal. Então faz sentido que a gente busque comunicações mais universais, né? O baralho que a gente conhece hoje em dia, né? A gente tem registro de designs próximos dele em torno de 1800, né? A gente já tem designs parecidos, inclusive propaganda da empresa que fabricava, né? Os designs que já começam a ser os designs que parecem com a gente, com os símbolos que já são símbolos que a gente reconhece. Né? De novo, se a gente for voltar no tempo, e eu tenho isso, eu tenho as cartas de tarô, né? Onde a gente vai ter a representação mais elaborada dessas coisas, né? Então, o paus, né? O que a gente chama aqui, o paus, ele é uns paus mesmo, né? Né? Então a gente vê que o símbolo é uma simplificação em cima disso aqui, ó. Ele não é uma simplificação em cima da parte mais vertical, mas da folhinha, né? Então, a gente consegue ver aqui, ó, essas representações, elas são muito... Novo, é muito legal? É muito legal. Mas não é muito mais difícil de ler esse 2 de paus? Né? Isso é um 2 de paus. O número está em algarismo romano, obrigado. Obrigado, pessoas do passado. Né? Como que vocês achavam fácil ler isso? Né? Que, né? Vamos pegar aqui o... 10 de paus. Então, assim, ao as. Isso é Deus descendo um cacete na gente, né? Só se for. Né? Vai fazer coisa errada pra você ver. Né? Espada é bem objetivo, ó. Olha as espadas. Vai ter mais cartas, porque isso vem do tarô, vai ter mais cartas do que só os naipes normais. Olha isso. Um pouco complicada essa carta. Tipo, se essa carta não é a carta vitoriosa de nenhum jogo, como é que eu lido com isso, né? Como é que eu falo, não, mas o 10 de espada não vale nada nesse jogo. Que não vale nada? Como assim? Né? Nenhuma dessas cartas aqui tá de boa, né? A vida não tá boa para quem tá tirando essas cartas. Mas, de novo, ela tem uma simbologia para jogos divinatórios. Então, faz sentido que ela tenha uma ilustração mais complexa, porque a função dessas cartas do tarô é conteúdo divinatório. Não que o tarô leia futuro de fato, né? O tarô, assim como o zodíaco,
Eles são máquinas de pensamento. Eles vão pegar arquétipos comuns à vida de todo mundo, vão posicionar eles na sua frente e vão falar assim, se você está sentindo alguma coisa assim, essas são sugestões de como lidar. Então é um jogo, a gente fala de divinatório por causa disso. Eu estou adivinhando coisas que você está sentindo, não porque eu realmente estou vendo o que você está sentindo, mas porque eu estou usando uma máquina de pensamento. Né? A mesma coisa do Zodíaco, assim, olha, é muito comum. Por exemplo, eu falo assim, não, pessoas de Gêmeos, isso não é verdade, tá, gente? Estou inventando horóscopo, pelo amor de Deus, nada disso, disclaimer, eu estou inventando. Mas vamos supor que está lá, pessoas de Gêmeos são ansiosas, né? Pessoas de Gêmeos são ansiosas. É muito comum. E aí eu falo que hoje vai ser um dia muito tenso. Se prepare. Se a pessoa atravessar o dia dela e não tiver nenhuma tensão, ela vai falar horóscopo fajuto. E tá tudo bem. Mas se a pessoa se preparou, teve um dia tenso, e voltou para casa, nossa, ainda bem que me preparei, ela fala assim, nossa, o horóscopo me valeu de alguma coisa. E isso, a pessoa, no pensamento dela, ela já sabe antes mesmo de sair. Ela vai falar assim, não, peraí, hoje eu não vou sair de casa. Então, essa máquina de pensamento não está alinhada comigo. Não é porque o cara que escreveu, né, é um péssimo astrólogo. Não, ele está pegando ali os símbolos, né, fazendo, olha, essa é uma boa adivinhação para agora. É uma coisa eu chegar para vocês e falar assim, gente, confere a carteira antes de ir embora para não esquecer nada. Vamos supor que o Henrique está com o fone na outra carteira aqui, ele vai embora e esquece o fone. Eu posso ser o cara chato e falar, eu te disse. Mas não quer dizer que eu estava adivinhando. Quer dizer que é muito comum, já aconteceu antes e é um aviso que vale a pena. Então, essas imagens, elas tentam trazer arquétipos diversos, né? Então, eles vão ter, para cada um desses símbolos, né, a coisa tipo assim, olha, pessoas boas na sua vida, pessoas ruins na sua vida, situações tensas, situações calmas, né? Aqui é Pentacles. Ao Cups, que é o Copas, que para a gente virou um coração. Mas era copo, e por isso que era Copas, né? Então, é de onde vem a coisa. Né? Não, essas cartas todas, elas trazem símbolos, são muito legais, mas são muito difíceis de ler. De novo, num contexto divinatório faz sentido. Num contexto de jogar truco, né? Cadê cadê meu zap? Deixa eu pegar o 4. Eu preciso ajustar aqui minha janela, senão não vou conseguir chegar nele. Então, pegar o 4 de paus. Esse é o zap. Esse é a carta toda poderosa do truco, né? Será que é ela que representa mais poder? De novo, se eu abstrair essa simbologia e deixar uma simbologia mais abstrata, talvez ela funcione de forma mais universal e ela fique um pouco mais flexível. E o baralho vai nessa direção. Mas se eu estivesse fazendo um jogo ainda divinatório, ou seja, meu jogo não é como o truco, que é só tipo bater valor, mas é um jogo que tem ainda intuito de ser simbologia, então eu posso ser menos iconográfico e mais literal nas minhas ilustrações. Essa é uma escolha que a gente pode fazer quando estiver criando os nossos ícones. O quão abstrato eu quero ser com o meu ícone. Até onde eu quero levar essa abstração. Eu não preciso ser sempre o mais abstrato possível. Eu posso sempre ficar ali no meio do caminho. É o que acontece, né, com ícone de software. Né? A minha tela é colorida. A minha tela é colorida. Eu não estou usando o meu computador numa tela preto e branco. Então você vai ter vários ícones, por exemplo, o ícone do Steam tem um gradiente aqui. Então ele tem vários tons de azul. Né? E vai ter uns ícones igual do OBS que vai ser tipo preto e branco. Né? Quer dizer, ele tem um pouquinho de gradiente também, mas a gente vê que tipo assim, existem várias estratégias de ícone aqui, inclusive essas setas aqui, ó, elas são super coloridas. De novo, eu não preciso ser, no caso da escolha de um aplicativo, isso acontece no celular também, eu não preciso ser tão abstrato, nem tão econômico, igual quem estava pensando na primeira impressão ali no papel com uma camada só. Certo? Tranquilo até agora? Henrique, você tem uma pergunta?
Tá, e eles na interface, eles têm uma indicação dessa sanidade? Eles têm um ícone para isso? Eu tenho uma desenho de cartas lá em casa. E eu já vi algumas vezes. Tipo, eu ponho uma pessoa aqui do seu lado, aí eu chego e dá assim, dá as cartas. Vamos ver de uma forma de 200 aqui, e cada vez que você põe, que algumas de 4 cartas ficam aqui, um tipo de cartas ficam aqui, e cada uma dessas significa algo diferente. E a condição que elas ficam também pode modificar esse interesse. Como uma carta, por exemplo, que ficou aqui, pode significar de morte, mas a gente está na cá, eu gosto de vida ou algo assim. Sim, isso acontece de fato com o tarô, né? Esse aspecto da morte que você citou, aqui tem as cartas do tarô tradicional, tá, gente? O tarô, não, o tarô ele tem dois blocos, né? O tarô ele tem as cartas que a gente chama de arcanos menores, que são essas cartinhas, né, tradicionais, né? O as de copas, né? Até o rei de copas, né? E a gente tem as cartas que são as cartas de significados, arquétipos objetivos, né? Então, no caso do jogo de tarô, quando a gente pega um jogo de tarô completo com os dois blocos de arcanos, né? Arcanos maiores e menores, esse aqui, ó, é o símbolo de morte desse tarô aqui, né? A morte está vindo a cavalo, né? Né? Ela bateu as botas aqui em alguém, ó. Então, alguém aqui já deu vaga, né? E nessa leitura, por exemplo, essas cartas aqui, elas possuem um lado certo. Então, existe o conceito de leitura de cabeça para cima, leitura de cabeça para baixo, né? Então, assim, se eu estou vendo ela de cabeça para baixo, se eu estou falando sobre, por exemplo, sobre justiça, como que a justiça é positiva para uma pessoa e como a justiça é negativa para uma pessoa? Porque ainda é o símbolo da justiça. O que eu estou invertendo é como que eu vou ler para ele. Então isso é muito interessante. De novo, por que esse ícone permite isso, né? Quando a gente pegar os... Deixa eu ver se eu consigo chegar... Quando eu chego nessas cartas aqui, mesma coisa. Se eu vou falar aqui o valete de paus é um cara muito bacana, mas eu quero falar do sentido negativo dele, eu falo, ele é muito bacana para os seus inimigos. Ele é um cara muito prestativo, que irá ajudar todos os seus inimigos. Esse é um jeito de inverter o significado. Mas, como a gente está pensando em iconografia, quando a gente vai para as cartas mais tradicionais, uma das questões é que eu não preciso, numa carta de jogo de valor, ter cabeça para cima ou cabeça para baixo, né? Uma das variações que estão sendo criadas com esse design, né, além do fato dele resistir à impressão com pouquíssima cor, porque pensa ser um papel rosa com tinta vermelha, é que ele não tem mais cabeça para cima e cabeça para baixo. Significa que a mesma leitura que eu tenho de um lado da mesa, a pessoa tem do lado de lá. Então isso é uma solução de design. Como que eu vou ter a mesma leitura em dois lados? Né? Então o cara não corre se o cara não entender o que está escrito. Né? Uma outra coisa que vai acontecer nessas cartas, né, é a contagem objetiva dos símbolos, né, que a gente vê já nesse design aqui, né, que além do número, né, que você tem um número por extenso nas cartas atuais, você tem a contagem dos símbolos. Então não há dúvida, não tem como você confundir um 6 com um 9, por exemplo. Porque você tem mais símbolos no 9 do que no 6. Se você confundiu, é porque você não está contando a imagem como um todo. Né? E esse design já resolve isso. Né? Então ele já me ajuda a ver, né, inclusive, a disposição dos elementos. É pensado para que não haja tipo confusão entre um e outro. Né? Então a própria distribuição disso aqui. Então isso aqui já é o quê? Já é uma simplificação do design útil. No caso do zodíaco, né, eu tenho aqui uma imagem do zodíaco mais simplificada. Né? Dá para ler os símbolos? Bom, alguns eu acho que é de boa de ler, né? Eu acho. Né? Tipo, a gente viu os gêmeos lá, né? Que é esse símbolo. Peixes é isso aqui. E
Não é tão simples, né? Então, isso aqui é Áries, Touros, Gêmeos e Peixes, não é isso? Ou não? Isso aqui é Leão. Qual que é o Câncer? Esse é o Câncer? Não. Qual que é o Câncer? Esse do Gêmeos é Câncer? Ou esquerdo? Do lado, qual lado? Esse aqui é Câncer. Ah, tá. Então qual que é o peixe? O peixe é esse. Na minha cabeça, peixes era esse. Peixe é esse. É isso? Tá vendo? É um pouco mais difícil, né? Porque essa leitura ela é tão abstrata que fora de contexto ela precisa de uma certa alfabetização. Para a gente, né, por exemplo, se eu pegar esse M e esse M aqui, quem é quem? Né? Igual esse símbolo, eles são visualmente muito diversos, né? Mas existe, de novo, sem contexto, né? Que eu posso deduzir que esse que tem duas coisinhas iguais ou esse tem duas coisinhas iguais, todos esses eles podem me dar a informação de que tem duas informações idênticas e eles dois podem me falar, ah, isso é o Gêmeos. De novo, a pessoa não tendo contexto, né? Como é que ela vai adivinhar? Né? Então, isso aqui é uma questão de ícone. A nossa tendência com ícone é abstrair, ou seja, você está tirando informação para deixar ele mais simples, mais rápido de ler. Mas um nível extremo de abstração também pode fazer o efeito contrário, que é, tá, isso está tão abstrato que a pessoa sem contexto ela já não consegue ler. Né? Então, eu acertei quantos? 3? Não faço ideia. Vamos pegar minha cola. Ó, peixes é vertical, tá vendo? O câncer é o dos espacinhos. Aquários, só Deus sabe, olha. Pô, eu acho também, né? Ó, o touro, tá vendo? Essa impressão não tá me ajudando, ó. Mas tudo bem. Virgem é o M com a voltinha. Escorpião tem essa pontinha, né? Ó, Libra é o que vai ter esse espaço. Então, eu consigo ver, com o contexto, eu consigo ver de onde é que eles estão tirando essas informações. Com o contexto eu consigo. Mas se eu fosse fazer um símbolo do horóscopo, que a pessoa tivesse que ver a simbologia, né, sem conhecer a forma original, eu teria que ficar num caminho entre os dois. Eu teria que falar, não, peraí, como que eu desenho o escorpião de forma mais simples, sem tornar ele impossível de ler como escorpião? Que é uma das estratégias que a gente tem de design, né? Então, essa é uma das estratégias que a gente tem para desenhar coisas, né? Para desenhar os elementos, né? Então, essa é uma questão, certo? Jogo costuma ter muito ícone. Jogo costuma ter muito ícone. Esses ícones são do Persona 5, né? Eu estava fazendo uma sátira de Persona 5, eu estava fazendo uma paródia, eu cheguei a fazer a minha versão de vários dos ícones. Né? Então eu cheguei a fazer, porque eu estava fazendo uma sátira, né? Eu estava fazendo, né, a minha versão, né? Infelizmente, vida de professor, a gente não consegue manter. Eu acho que ia rolar um processinho. Não, porque sátira, ela tem sátira e paródia, eles têm arcabouço legal. Sátira não é plágio. Plágio é quando você está fazendo, eu estou fazendo um Persona 5, querendo que as pessoas acreditem que aquilo é o Persona 5, ou querendo ter os mesmos efeitos do Persona 5, desconhecendo o Persona 5. Ou seja, tipo, não, pessoal, esse é que é o jogo que você está procurando. Ou seja, eu estou indo pelo lado da enganação, do mislead. Paródia é quando você reconhece a coisa, faz menção a ela e faz humor sobre ela. Então, quando um comediante, por exemplo, veste a roupa do político e imita o político, ele está fazendo uma sátira, não é? Ninguém vai achar que o comediante é o político, né? Então, quando antigamente tinha o Cacete Planeta e os caras vestiam de Fernando Henrique, imitavam o Fernando Henrique, né? Né? Isso acontece, por exemplo, quando você tem filmes como Todo Mundo em Pânico, que faz menção ao filme Pânico. Ninguém vai confundir.
É, ninguém vai confundir ninguém vai confundir Todo Mundo em Pânico com Pânico. Então, ele cai no espaço de sátira. Ele está fazendo uma outra coisa. E é o mesmo caso aqui. Então, para fazer a sátira, uma coisa importante é que eu seja autor de todo o conteúdo. Mesmo que eu faça menção, eu não posso só pegar lá e copiar. Eu tenho que fazer a minha versão da coisa. Então, né, o que representa o item para mim? Né? O que representa a pancada para mim? O que representa a defesa para mim? Vão ser ícones ligeiramente diferentes. Assim como os elementos, né, quando a gente tiver os elementos, o que representa gelo, fogo, vento, eletricidade e veneno, vai ter, de novo, desenhos que são meus, que fazem menção ao desenho original sem fazer isso. Lembrando que isso aqui é um espaço de sátira. Eu não estou pegando também os ícones de persona para fazer um produto que não é a sátira, porque isso cai no plágio também. Né? Lembra, se você está fazendo objetivamente uma paródia, você fala, tá, mas você está fazendo assim porque você está fazendo piada com a coisa. Agora, você está falando, não, mas porque eu achei muito legal e eu queria que meu jogo tivesse também. Aí já cai no plágio. Super perigoso. Né? Mas aqui, ó, se a gente for olhar os símbolos deles, são bem diferentes. Né? Mesmo que eu faça menção a eles, né, eu não estou mantendo direção, paleta de cor, eu não estou mantendo forma, eu estou fazendo de memória. E eu não estou fazendo todas as coisas, porque Deus me livre, né? Esse é um jogo feito por uma equipe. E não, o intuito é uma sátira. Mas aqui a gente consegue ver níveis de iconografia diferente. As iconografias mais simples, que são uma cor só, que representam as armas aqui, ó, certo? As iconografias que têm duas cores, né, assim, vão ter dois tons de cor e que vão ter um nível de detalhamento maior em cada uma delas, né? Então aqui o que representa saúde e energia não tem nem mudança no design, é mudança só no texto, né? Mas o que representa os itens de tesouro, item de chave, né? Ou o que representa material, né? Vai ser um acabamento diferente. O que representa os elementos vai ter um acabamento diferente também, uma cor para cada, né? O que representam as ações dentro do jogo não só tem mais cores, né? Eles vão ter dois tons para um elemento e dois tons para o outro, então eles representam sombra, é um desenho bem mais elaborado, né? E aqui, ó, os espaços de compra, shopping, loja, né? Eles têm desenhos que são ainda mais elaborados, né? Eles representam uma coisa com mais volume. Então, a gente tem no mesmo jogo níveis diferentes de complexidade. Isso não é um problema. Contanto que a coisa seja consistente entre si, não tem problema. Né? Então, se eu tenho cartas que têm função de alocação de trabalhador, por exemplo, elas podem ter um nível diferente das cartas de ação. Né? Se eu for fazer, essa carta é meu personagem no tabuleiro, ele pode ter um nível de acabamento diferente do ele está atacando, ele está defendendo. Então, são níveis diferentes. É o que está sendo representado nesse espaço aqui. Tá? Eu queria mostrar que, tipo assim, no caso de uma produção de interface, quando a gente faz interface para jogo, é o caos. É o caos. Quando é para o jogo digital, por exemplo, todas as coisas que são iconográficas, né, para representar, né, tipo tá faltando alguma coisa aqui nesse design, mas tudo bem. Todas as coisas que a gente vai para representar, não, elas podem ser feitas de forma solta. Então, a primeira coisa que para um jogo digital é interessante ver, né, tipo assim, o jogo digital, quando eu vou exportar um ícone para um jogo digital, eu quero exportar só essa pecinha, né? Então, eu quero selecionar essa peça e eu quero dar export nela. Então, não tem problema nenhum eu ter tudo solto. Quando a gente faz para jogo de tabuleiro, o objetivo é imprimir. Então, eu já não posso fazer tudo solto mais. Eu tenho que ter um planejamento diferente. Então, esse é um outro aspecto da criação de ícone que a gente já vai para a parte mais prática, que é, tá, beleza, eu tenho que simplificar. Mas por que eu tenho que simplificar? De novo, para a simplificação
de um jogo digital tem a ver com o número de pixels, principalmente, que é até onde eu consigo reduzir a minha imagem e ainda mantê-la legível, né? E geralmente isso vem do game design falando, olha, você tem tantos pixels para esse ícone. Sua imagem vai aparecer com um tamanho limitado, né? Então, no caso, será que eu consigo rodar esse jogo? Acho que eu não estou com ele aqui. Não, gente, será? Será que eu tenho pelo menos um print dele? Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu tentar. Vamos lá. Propriedades. Não. Eu tenho que dar uma volta aqui, gente. Não reparem. Tudo bem. Eu tenho que editar os aplicativos. Eu tenho que pegar esse aplicativo, eu tenho que mudar o executável dele para a versão certa. Então, eu tenho que vir aqui nos meus backups. Eu não vou ter a versão certa aqui. Oh, não! Acho que eu não vou ter a versão certa aqui. Oh, não. Eu estou sem a versão certa, por isso que eu... Tá. Se eu conseguisse rodar, dava para mostrar tipo, eles em ação, né? Mas o conceito, vamos pegar em outro jogo então. Então, na Godot. Não tem um, vai o outro. Não tem um, vai o outro. Até porque a Godot é o que vocês vão usar. Então, deixa eu vir aqui no meu level. Deixa eu dar play no meu level aqui. Pois é, vamos lá. Esse é meu jogo, certo? Quando eu vou conversar com alguém, eu tenho um ícone que me avisa que eu posso conversar com ele. Esse ícone tem um número limitado de pixels. Ele tem que representar o fato de que existe uma interação, mas eu tenho um número limitado de pixels. Não tem por que eu fazer ele muito grande, senão eu vou pesar meu jogo. E se eu fizer ele pequeno demais, não vai dar certo, né? Então, geralmente, a gente já tem as medidas que a gente passa para o artista falar assim, olha, você precisa representar isso aqui com tantos pixels. Quando você não tem essa representação, fazer em vetor é muito útil. Porque em vetor eu consigo pegar isso aqui, pedir para exportar a minha seleção e definir o tamanho em pixels aqui. Ó. Então eu consigo falar assim, exporta só esse ícone nesse tamanho. Então faz algum sentido, mesmo quando a gente faz um jogo que é, às vezes, pixel art no resultado final, às vezes ainda assim faz sentido você ter uma arte que foi feita no vetor. Tá? Ainda faz sentido. Não obrigatoriamente, porque se você tem um bom planejamento e o cara te falou quais são os pixels que você vai gastar, é melhor fazer com pixel direto. Tá? Mas se você não sabe, isso aqui é muito útil. Para impressão, também a gente tem esse espaço semelhante, que é, tá, beleza, eu não vou ter um jogo digital, eu tenho um jogo impresso. Então a gente já tem algumas preocupações que é, tá, qual que é o tamanho dessa impressão? Às vezes você sabe, às vezes você não sabe. Se você não sabe, fazer vetorial é muito bom, porque você pode ampliar para o tamanho da impressão que você quiser. Se você fizer desenhando no digital, né, você pode fazer uma imagem que é pequena demais para a impressão pretendida. Né? Então, fazendo vetor faz muito sentido. Mesmo que seja uma coisa iconográfica. Mas eu não sei qual tamanho que eu imprimir, porque às vezes você vai imprimir, quem está vendo isso aqui no YouTube, igual eu falei, talvez não faça sentido, porque eu estou com uma turma ao vivo aqui, mas vocês vão ter cartas que vão ter um tamanho de uma carta comum. Mas às vezes vão ter ficha. Ficha vai ser menor. E às vezes seu ícone vai ser impresso no formato de ficha e não no formato de carta. Ou às vezes ele vai ser impresso ainda menor do que o tamanho de ficha, porque ele tem que encaixar na casa do tabuleiro. Né? Então, essas medidas eu não sei ainda. E talvez eu já tenha que fazer os ícones. Né? Vamos supor que vocês estão prototipando um jogo de tabuleiro. Vamos supor que vocês tenham que fazer um jogo de tabuleiro com um trabalho de faculdade no semestre. Né? Vamos só imaginar. Vamos só imaginar que existe essa...
Então, eu vou supor uma coisa um pouquinho mais elaborada, porque aí eu já estou entrando dentro do quê? Do que é o nosso trabalho de criação de ícones. A ideia do nosso trabalho de criação de ícones é que vocês já estejam criando peças que sejam úteis para vocês testarem o jogo de vocês. Então, o conceito não é que vocês vão fazer esses ícones totalmente avulsos. O ideal é que vocês tenham peças no jogo de vocês que vocês consigam produzir nesse formato. Tá? Mas, como eu preciso de critérios para avaliação, eu tive que criar regras muito específicas. Né? Então, eu estou pedindo, se eu não me engano, e às vezes eu me engano, gente, 12 ícones. Então, vamos só supor, agora é uma suposição ainda mais fantasiosa ainda, que você tem que fazer... Qual que é o tamanho aqui da minha imagem? Qual que é o tamanho aqui que eu estou pedindo? A5. Vamos supor isso. Vamos supor que você está criando, para imprimir num papel A5, 12 ícones. 12 ícones. Né? Então aqui a gente já entra numa situação que, se você não tratou o seu arquivo para ser um A5 e desenhou, por exemplo, no A4, porque é vetorial, reduzir não é um problema. Entendeu? Se você fez um tamanho ainda menor e ampliar, não é um problema. Mas vamos lá. Vamos começar definindo aqui, ó. Propriedades do documento. Vamos pedir um documento. Vamos lá. Eu tenho vários formatos aqui. ISO A. Aqui, ó. A4, A0, A1, A2, A3, A5. A5 vai ser, em centímetros, 14 centímetros por 21 centímetros. Né? 14,8 centímetros por 28. Eu coloquei em centímetros. Então, essas aqui são as minhas propriedades de documento. Beleza. Como que eu vou distribuir 12 ícones aqui? Né? Como que eu vou distribuir 12 ícones aqui? Eu não posso fazer eles de qualquer jeito. Eu tenho que pensar que eu vou cortar isso. Ou seja, que eu vou pegar essa página e vou passar a faca para poder distribuir as minhas fichas. Né? Esses ícones não vão ser entregues com uma página e nunca, seja o que Deus quiser. Então, eu provavelmente vou ter que organizar isso usando um grid. Tá? O grid, dentro vamos lá, das propriedades do documento, eu continuo aqui no mesmo menu, tá? Então, arquivo, propriedade do documento. No mesmo lugar que eu pedi o tamanho da minha imagem, eu consigo configurar o meu grid. Isso. Então, vamos lá. Como que é meu grid? Bom, meu grid vai ser retangular, tudo bem, né? Ele está com um espaçamento, ele está com uma linha azul por milímetro. É verdade isso? É verdade isso. Ele está com uma linha azul por milímetro. A minha pergunta aqui, que eu vou ter que fazer uma conta é, tá, se eu pegar esses 14,8 e dividir por 3, e esses 21 e dividir por 4, né, qual que é o tamanho né, qual o tamanho que eu consigo com essa divisão, né? Então, deixa eu pegar aqui minha calculadora e deixa eu pegar esses 21 centímetros, né, ou 210 milímetros, né, e dividir por 4 espaços. Ele vai me dar algo em torno de 52,5. Então, não precisa ser tão exata, porque também se eu colocar a impressão nas beiradas do papel, talvez, né, eu não consiga, né, cortar bem, porque vai imprimir as beiradas, né? Então é bom ter uma margem, né? Então vamos pensar que eu vou ter para cada 50 aqui, ó, eu vou ter uma linha guia mais escura. Vamos colocar ela vermelhona, né? Opa, meu espaçamento é de 1 mesmo. Peraí, meu espaçamento é de 1 e meu grid maior é de 50. Aí, ó, meu grid maior é de 50. Então é 1 milímetro com uma linha guia avermelhada a cada 50, né? Agora 50 desses aqui
com uma cor que eu vou considerar aqui mais forte ou algo assim, tá? Então, essa configuração aqui, de novo, se você não tiver ela, se por acaso você não tiver nenhuma configuração, você pode criá-la aqui, tá? Eu não preciso preocupar demais com isso aqui, eu só preciso, na verdade, vamos lá, 50, e eu quero ela com uma cor mais forte e mais opaca, né? Então, pô, mas sumiu, né? Sumiu aqui. Não, vamos afastar aqui, ó. Tá vendo? É isso que eu quero. Eu quero uma medida para isso aqui. 50 para a altura foi legal, mas para a largura não foi. Então vamos lá, vamos na calculadora de novo. Vocês estão vendo matemática, não estão? Então tem matemática no curso também, não tem? Porque senão vocês vão ficar igual eu. 14,8 dividido por 3. Então aqui, ó, já está me falando que é 49, vai ser o tamanho. Então vamos pôr 45, porque eu quero quadrado, eu quero 12 ícones quadrados. 49 talvez dê, deixa eu ver, 49 redondo. 49, 48, aí ó, 48 acho que já funciona. Eu vou ter alguma margem, né? E eu posso falar que eu quero esse grid centralizado ou alinhado por um canto ou pelo outro. Então, assim, eu possuo como ajustar isso aqui, não vou fazer, mas tem como eu ajustar esse grid aqui. Então, esse grid, para mim, ele vai ser uma referência de construção para eu criar os meus espaços de desenho dos meus ícones. Tá? Então, isso aqui é um passo inicial. Certo? Tranquilo? Eu sei que vocês vão ter dúvida na aula prática vocês vão refazer isso aqui, mas é essa a ideia. Né? Então, vamos lá. Agora vamos para uma coisa um pouco mais macetosa, tá? Um negócio um pouco mais macetoso. Como é para impressão, isso eu faço também com os ícones para o digital, eu não vou desenhar eles direto dentro desse grid. Eu vou criar um quadradinho para cada um. Isso é meio macetoso, porque na hora de fazer as gestões de alinhamento, na hora de fazer os esquemas de exportar, meio que esse quadradinho vira o pai do meu ícone e ele vira um objeto útil para gerenciar. Tá? Então eu vou vir aqui, ó, vou criar um quadrado que preencha esse grid aqui, ó, né? Eu vou colocar um preenchimento nele, o preenchimento dele vai ser... Eu não vou colocar branco por enquanto não, porque senão vocês não vão ver o que eu estou fazendo. Mas a ideia é que seja branco, tá? Acredita no coração que isso vai ficar branco em algum momento da minha vida, tá? Eu vou colocar uma cor aqui que não é totalmente branca, um rosinha. E a linha eu vou deixar preta mesmo, tá? A linha eu vou deixar pretinha mesmo. E o que eu vou fazer que eu não fiz até hoje no Inkscape? Eu vou usar o imã, que é o snapping. O snapping ele vai achar pontos do meu desenho para fazer aderir ao meu gesto, né? Então, se eu tentar fazer aqui medindo, eu vou sofrer demais. E eu tô velho, não tem tempo mais para isso não. Então, eu vou ligar aqui o imã e ele vai grudar para mim, ó. Então, aqui, ó, na hora que estiver chegando perto, ele já gruda. Chegou perto, ele já... Então, vocês vão ver ele saltando, ó. Espera aí, vamos fazer com zoom, senão parece que é muito que eu estou mentindo. Aqui, ó, ele está indo quadradinho por quadradinho, tá vendo? Vamos lá. Aqui, ó, quadradinho por quadradinho. Só que quando eu não vejo esses quadradinhos pequenos, quando eu estou vendo só a linha vermelha, o que acontece? Ele não vai aderir nesses quadradinhos menores. Ele vai aderir aonde? Nesse quadradinho vermelho aqui, ó. Então, quando eu estiver chegando perto, ó, estou chegando perto, ele dá um salto, ó. Vocês vão sentir isso quando estiver usando. Vocês vão entender assim, eu estou aderindo à coisa, a coisa está grudando, tá? Eu vou configurar aqui o preenchimento layer, objeto, fill and stroke. A gente já mexeu com fill e stroke. O meu stroke, eu vou querer que ele tenha a linha pretinha e eu vou querer ele com... Eu quero fininho, tá? Eu quero a linha fina, eu não quero ela grosseirona, não. Porque ela vai virar o quê? Ela vai virar minha marca de corte. Né? Eu posso, inclusive,
editar os marcadores, por indicação, posso mudar o estilo de linha, mas eu acho que não tem problema ser só uma linha fininha não, mas dá para colocar tracejado, dá para fazer o que for. Tá? Eu preciso de quê? Eu preciso de 12 desses. Né? Então eu vou duplicar, né? E aqui, ó, ele já está grudando. Opa, não fiz o meu Ctrl D. Naquele eu fiz nesse aqui. E aí, ó, tá aparecendo essas linhas todas, que é ele tentando achar pontos de alinhamento. Se você quiser editar os pontos de alinhamento, né, ele fala aqui, ó, quais são os pontos de alinhamento que ele está achando, tá? Então, eu vou fazer aqui, aqui e aqui. Tá. Não preciso mais do meu grid, de verdade. O meu grid era para isso. Eu não preciso mais dele. Eu preciso do imã? Por enquanto não. Não preciso mais do meu grid. Então, aqui o mesmo lugar que eu usei para mostrar ele, eu vou esconder o meu grid. E aqui, ó, eu tenho a área onde eu vou desenhar os meus ícones, tá? Se eu quiser fazer o preenchimento ficar branco, né, eu posso só clicar aqui, que todo mundo fica branco de uma vez só. Mas eu ainda não vou fazer isso, tá? Então acreditem que no futuro vai ficar branco, tá? E eu não quero transparente, porque eu quero poder clicar no meio do objeto e selecionar ele. Se eu deixar transparente, eu vou clicar e não vou selecionar. Então eu quero deixar ele preenchido, tá? Quando eu estiver fazendo o ícone para jogo, eu quero transparente. Porque eu não quero que saia o fundo quando eu estiver fazendo o ícone para jogo digital. Quando for para jogo impresso, eu deixo a cor do papel, a cor branca, ou algo assim, tá? E aí, o que acontece? Esse grid aqui, ó, eu quero centralizar ele na página, tá? Eu quero centralizar na página. E eu também quero ver se os nomes estão ok, né? Porque se eu tenho 12 ícones e eu dupliquei eles na ordem, então, em teoria, eu não preciso fazer nada. Esse é o 11, esse é o 10, 11, 12. Olha só que beleza. Então, se eu já fiz eles na ordem, em vez de tentar acelerar o processo, né, eu fui na ordem, então já está tudo numerado. Então eu já sei qual é o meu primeiro ícone, meu segundo, meu terceiro. Nem preciso preocupar tanto em renomear eles. Não que não tenha problema. Se eu estiver fazendo, por exemplo, o que tem 12 símbolos, que seria um jogo com 12 símbolos? O zodíaco. O zodíaco tem um signo para cada mês, não é isso? Então, se eu estivesse fazendo os ícones do zodíaco, talvez seja o exercício da prática. Mas, se eu estiver fazendo os ícones do zodíaco, né, faz sentido eu ter essa ordem aqui, né, bonitinha, e talvez eu queira nomear, né, tipo, cada um desses retângulos com o nome do signo que ele representa, né. Então, vamos lá. Então, está organizadinho, mas o que eu quero mexer aqui dessa vez é com o alinhamento. O primeiro alinhamento que eu fiz agora foi usando o grid e o imã. Esse foi o primeiro alinhamento que eu fiz hoje. Eu quero fazer um outro alinhamento. Eu quero alinhar essa caixa no centro da folha. E a gente tem 1 milhão de jeitos de alinhar as coisas dentro do Inkscape. Tá? A gente vai ter um menu inteiro para alinhar e distribuir, que é esse último aqui. Ó. Alinhar e distribuir vai ser fundamental para a gente fazer coisas no vetor. Tá? Para a gente fazer coisas impressas, para a gente poder ter o espaço correto. Então é muito importante a gente conhecer o alinhar e distribuir. É 1000 opções. É 1000 opções. O que eu quero mostrar aqui é o seguinte, olha só. Ele tem como alinhar as alças dos objetos, tá? Então aqui ele tem uma opção, quando você estiver fazendo desenho de vetor,
aquelas alças do desenho de vetor, aquilo tem como alinhar também. Então aquilo é parte do possível de alinhar. E ele tem uma opção que é o quê? Mover toda a minha seleção como um grupo. Quer dizer que eu não preciso agrupar esses elementos e eu meio que quero eles separados por enquanto. Então eu quero isso aqui, ó. Eu quero mover todo mundo como um grupo. Porque se eu mandar ele centralizar todo mundo aqui, ele vai pegar cada quadradinho e falar assim, oh, vamos centralizar todos os quadrados? Ele vai pensar que cada quadradinho está recebendo um alinhamento próprio. Vai estragar o que eu desenhei. Né? Mas se eu falar que eu quero todo mundo aqui, ó, já fica mais fácil. Aqui ó, é a minha coordenada de referência. Aqui ele está usando o último selecionado. Eu uso demais essa coordenada, por isso que ela está aqui. Mas eu quero alinhar com quem? Com a minha página. Olha que beleza. Eu posso alinhar com o último selecionado, com o primeiro selecionado, com um objeto maior, com um objeto menor. Então, eu posso ter um objeto pequenininho, que é a minha guia de alinhamento. Né? Eu posso ter o desenho, ou seja, o limite do desenho pode ser o meu alinhamento. A área selecionada pode ser um limite, mas eu quero a página. E eu quero mover todo mundo como um grupo. Então, eu quero centralizar mover ele na horizontal, mover ele na vertical, e agora eu tenho o meu grid no centro. Eu posso, inclusive, se eu achar que as margens estão muito coladas, eu posso vir aqui e fazer o ajuste do tamanho disso aqui e pedir de novo para ele centralizar. O que, para a gente que vai fazer impressão de coisas, pode ser muito útil. Né? Ah, mas ainda está desperdiçando papel, Daniel. E se a gente fizer um negócio que não é tão quadradinho assim? Tudo bem. Lembra de centralizar depois de mudar o tamanho. Lembra de centralizar. Lembra de centralizar. Porque a questão é essa. A questão é se você tem um espaço uniforme entre eles, né? Ou seja, um espaço uniforme entre eles, que é o que eu fiz com o meu grid, ou seja, eu fiz todo mundo com o mesmo espaço, e se está bem alinhado na minha página. Ou seja, na hora que eu imprimir isso é um pouco melhor. E como eu fiz todo mundo com uma linhazinha aqui, ó, eu já tenho aonde eu vou passar minha faca. Então, aonde eu vou passar meu estilete, minha guilhotina, você já tem um espaço ali. Se você vai preferir fazer essa marca de corte só nas extremidades, é uma coisa que a gente faz quando a gente quer um corte mais limpo, tá? Você pode depois estender essa linha para ficar só nas extremidades e deixar o meio sem nenhuma informação. Se depois eu quiser tirar essas linhas de corte, eu posso também, tá? Não tem problema não. Por enquanto eu vou deixar elas, porque elas são uma guia visual para mim. Tá? Mas é muito comum vocês verem num processo de impressão as guias de corte fora da área do desenho para que não apareça a linha no meio da sua impressão. Né? Então, vai existir essa possibilidade de a gente vir aqui e tentar fazer uma linha de corte, né? Que vai ser, a indicação da linha de corte, ela vai ser externa, né? Então, ela vai ser externa ao meu desenho, e no meu desenho eu vou pegar e vou tirar essa linha, né? Vou fazer isso aqui na hora de imprimir. Tá? Isso é muito comum, para não aparecer a linha preta na hora de fazer a faca. Mas isso já é, o desenho está pronto. Isso não precisa ser agora, isso pode ser depois. Né? Isso pode ser, na hora que você está prototipando, cara, não preocupa com isso, não. Está prototipando, marcou ali, desenhou e é isso aí. Porque uma das questões que a gente tem que fazer com o protótipo é, eu tenho que desenhar o meu ícone e ver se ele funciona. Eu tenho que fazer uma versão rápida dele e ver se funciona. Tá? Então, vamos fingir. Porque eu quero muito que vocês fiquem fantasiando na minha aula, não é isso? Pelo visto. Né? A primeira coisa que vocês vão fingir é que eu já pus o fundo branco, tá, gente? Imagina que eu coloquei o fundo branco. Então imagina que o fundo está branco. Imagina que o fundo está branco, tá? Esse layer aqui, eu vou chamar ele de
guides, porque eu não quero eu não quero desenhar nele, tá? Então, eu vou pedir um novo layer, tá? Então, vou adicionar um layer aqui que vai ser os meus ícones, tá? E vou desenhar o meu gêmeos, sei lá. Não, começa com Ares, né? Começa com Ares. Então, deixa eu pegar aqui, linha preta, preenchimento nenhum, e deixa eu fazer aqui o meu Ares. Não sei como é que era. Ficou perfeito. É o melhor Ares que já fizeram. E aí, vou tratar isso aqui de novo. Estou pensando em ícone rápido, né? Então, objeto, preenchimento e contorno. Agora eu estou fazendo o meu design mesmo, então vou colocar talvez 10, para ser bem grosseiro. Ah, isso aí, ó. Agora tá bom. Agora é exatamente o que eu quero. Olha que belíssimo. Olha. Belíssimo. Tá lindo. Aí. Ares. Então vamos lá. Deixa eu destrancar esse layer aqui. A mesma questão de alinhamento entre o meu grid, né? O alinhamento entre o meu grid e a página, eu quero entre meu ícone e meu quadradinho. Então eu quero o mesmo cuidado. Então eu vou pegar aqui, ó. Eu quero agora um alinhamento entre esses dois. Entre o meu ícone aqui, que é o Ares, com o meu retângulo do Ares. Vamos voltar lá no... Vou fechar isso aqui. Vamos fechar todo mundo. Vamos fechar todo mundo. Fechar. Então, vamos lá. Objeto. Alinhar e distribuir. O que eu quero agora? Bom, eu não tenho que mover a seleção como grupo. Agora não é esse o objetivo. Agora eu quero mover o quê? Eu quero mover esse desenho em relação ao meu quadradinho. Então agora é a hora que eu vou usar relativo a último selecionado. Então eu quero mover esse cara, segurei o Shift aqui, cliquei em relação a esse. Se eu pedir para ele centralizar aqui, ó, ele vai centralizar em relação ao espaço. E aí meus ícones, na hora que eu imprimir, primeiro vai ficar mais fácil de eu cortar sem navalhar um pedaço do desenho, né? Então isso vai me ajudar demais a cortar essa folha. Né? Outra coisa que vai dar um espaço mais organizado, até para você entender o que está acontecendo no seu design. Né? O nosso conceito de trabalho, ele começa aqui. O nosso conceito de trabalho de ícone, ele começa nessa lógica. Que é, tá, eu montei uma página que cabe em 12 ícones, e em cada um desses quadrados eu vou criar um ícone que representa algo. Né? E esses ícones, a gente quer eles figurativos o bastante para que eu possa entender o que ele é. Mais simples o bastante para que a gente possa imprimir. Ah, mas eu quero fazer para imprimir colorido. Ótimo. Você vai imprimir colorido? Legal. A gente vai falar sobre essa impressão colorida em breve. Né? A princípio, né, a gente ainda está naquele conceito de tá, qual é a forma que eu quero representar e como que eu quero desenhar essa forma. Né? Então, a gente pode, inclusive, fazer o mesmo processo de trazer uma foto, colocar a foto atrás, fazer a forma geral, simplificar a forma, aquele processo que a gente já viu, a gente pode continuar usando. Isso depende do nível de complexidade do seu jogo. O mais importante é que exista uma certa unidade entre os ícones, ou seja, você vai fazer ícones que conversam entre si, que não parece que você achou eles no meio da rua, né? Então eles parecem todos parte do mesmo jogo, né? E que eles comuniquem fácil. Se for ícones que estão alinhados com o trabalho de vocês de TI, melhor ainda. Né? Se vocês tiverem criado um jogo, assim, não, mas eu preciso, sei lá, é um jogo de... é um ludo, alguma coisa assim, né? Uma coisa que tem pecinhas para treinar no tabuleiro. Se eu estou criando aqui o ícone que vai representar, tipo, cada um dos players, né? Então vamos criar aqui
players diferentes. Então, eu quero esse cara aqui, né? Então, eu quero cada um desses caras aqui representando um jogador diferente, né? Deixa eu pegar esse cara aqui. Acho que eu posso fazer ele um pouquinho mais compridinho e esse aqui um pouquinho mais achatadinho. Mesma coisa, eu estou representando essas peças aqui, cada uma dessas peças aqui eu quero que esteja centralizada no seu quadrado. Então, eu estou usando aqui a centralização. Eu posso alinhar no canto, eu posso, né, fazer essas variações, né? Mas eu já tenho aqui 3 representações de 3 elementos da cena, né? 3 peões, né? Dá para fazer melhor? Claro que dá para fazer melhor. Vamos supor que seu objetivo é imprimir realmente um bonequinho, né? Deixa eu fazer. Eu vou querer fazer isso cheinho e eu vou querer mudar meu preenchimento e contorno, tá, gente? Eu acho que deu dessa linha grossa, eu acho que já deu para entender bastante coisa com ela. Então, deixa eu colocar isso aqui com 1 milímetro de novo, né, que eu acho que vai funcionar, né? Então, deixa eu pegar esse camarada aqui, né, e vamos representar o que vai ser meu bonequinho básico no jogo, né? Então, deixa eu fazer uma forma que eu possa usar como o bonequinho, né? Deixa eu reduzir primeiro a largura dele, né? Não precisa ser tão arreganhado assim, né? Ele pode estar mais, uma perninha mais. Nessas horas aqui que eu estou fazendo design, eu gosto de trancar eu gosto de trancar os guias, para não correr risco de selecionar, né, a coisa sem querer. Vocês vão ver que eu estou usando muito. Deixa eu fazer assim. Que eu estou usando muito só a linha, né? Eu não estou usando preenchimento. É porque eu venho de um lugar muito pobre, gente, mesmo. Não é exagero, não. Então, eu estou pensando em economizar tinta. Mas não precisa ser tão muquirano. Então, você pode vir aqui preencher ele de pretinho ou preencher ele de alguma cor, né? Mas isso já representa o quê? Uma peça um pouquinho mais figurativa, né? Lembrando que a gente tem as opções, eu posso usar as ferramentas de junção, né? Então eu posso pegar, né, e juntar, né, essa peça com essa peça aqui, né? Então vamos juntar aqui, né? Ctrl. Qual que junta? Eu não lembro. Então eu posso ir juntando elas aqui, ou eu posso, né? Se eu for muito preguiçoso, já vim aqui e dar uma união por aqui, ó, e já montar a peça toda, né? Então, o legal de eu fazer essa união, de eu vir aqui e falar, não, junta esse cara, esses 3 caras aqui, ó. É que agora eu realmente vou ter o contorno separado da linha, né? E aí eu consigo ter as representações cromáticas, né? Mesma coisa, eu quero pensar no alinhamento dessas peças, e aqui a gente tem uma questão que é interessante, que é, eu quero essa peça alinhada com essa daqui, né? Então vamos lá. Cabeça alinhada com corpo. Mas se eu fizer agora a tentativa de alinhar com o último selecionado, será que minha seleção como grupo vai funcionar? Ou será que eu tenho que agrupar esses dois antes? Eu não faço a menor ideia, vamos descobrir. Então vamos lá. Vamos vir aqui nos meus layers, eu vou destrancar meu grid.
vou selecionar na ordem aqui, com essa por último, vou marcar esse cara aqui e vou pedir para ele selecionar aqui. Olha que beleza. Bom demais, né? Mas, como organização, você pode ainda agrupar isso se quiser. Existe a possibilidade de você criar o grupo, né? Lá no seu espaço de camadas, vai ter aqui o G20. Não, calma, vamos dar um nome aqui. Tem um nome para esse negócio? Eu nunca lembro. Body and Head. Eu gosto de nomear tudo, vocês vão descobrir isso no decorrer da vida. Mas, de novo, porque isso é um grupo, fica mais fácil selecionar e duplicar, né? Então, a gente tem sempre a possibilidade de agrupar e tem a possibilidade de desagrupar também. Se eu der um ungroup, ele vai separar de volta, né? Mas faz mais sentido eu ter esse agrupamento aqui que eu ficar fazendo 1000 camadas, né? Não é tão necessário, né? O próprio grupo já tem as capacidades de divisão e trancamento, né? Então, eu posso, uma vez que eu alinhei aqui, né? Aqui, porque está agrupado, eu posso só vir aqui e mexer, né? Se vocês usarem Ctrl, vocês conseguem acessar as peças individuais. Na hora de clicar, Ctrl Shift, você consegue selecionar múltiplas peças individuais dentro de um grupo, tá? Então, Ctrl e Shift vão te ajudar. Mas aí, esse é o conceito, tipo assim, quais 12 peças de jogo que vocês vão fazer para o meu trabalho, para a minha tarefa? Não sei, porque vocês estão fazendo o TI de vocês. Na nossa aula prática, vai ter uma sugestão de exercício, né? Porque uma aula prática eu tenho que falar, façam alguma coisa. Mas o ideal é que vocês façam baseado no TI de vocês. Diga, Henrique. Oi? De qualquer coisa? Bom, não qualquer coisa, porque qualquer coisa é muito amplo, né? Qualquer coisa, talvez tenha coisas que não possam. Mas é provavelmente a maioria das coisas. Provavelmente a maioria das coisas você pode fazer, tá? Mas aí eu vou falar isso em off, porque isso já tem a ver com o fato que vocês estão estudando na faculdade, na PUC. E quem está vendo isso no YouTube pode fazer qualquer coisa, porque aí é a vida dele, não tem nada a ver comigo, tá? Mas só encerrar essa gravação. Então, já agradecendo para quem está aqui comigo ao vivo, falando não vão embora porque tem chamada. E eu vou responder a pergunta do Henrique também. E para quem viu isso aqui gravado, tomara que tenha sido útil, pelo amor de Deus. Tomara que tenha ajudado alguém. E obrigado também.